com Deus, fale com o Senhor nessa hora. Converse com o Espírito Santo. Peça para Deus falar com você nessa noite. Isso, faça a sua oração. Abra o seu coração para o Senhor agora. Converse com o Espírito Santo. Ó doce Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de consolo, Espírito de justiça, Espírito de santidade, Espírito da verdade. Nós te celebramos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Senhor Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar. Senhor Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com a tua noiva, Espírito Santo. Fala com cada um que está aqui, Senhor, neste ambiente. Fala com aqueles que estão pela rede social, Senhor. Pai, quando nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos discernir a tua voz, ó Pai. Precisamos entender os teus desígnios, os teus propósitos para com a nossa vida, Deus. E nessa noite, Pai, esse culto é para o Senhor. Que o homem diminua, que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor apareça. Que o Senhor faça a tua vontade sobre a nossa vida, Pai. E pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus, queremos repreender todo o mal nesta hora. Tudo aquilo que possa trazer, Senhor Deus, opressão, perturbação, incômodo, dor emocional, física, em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Seja repreendido todo o mal neste momento, ó Pai. Toda distração, toda incredulidade, todo espírito que não provém do Senhor está repreendido agora. Que nesse ambiente fique teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Paz do Senhor para os irmãos que estão pelo YouTube. Você que veio talvez pela primeira vez conhecer aqui a igreja SEDAC, seja muito bem-vindo. Que bom que você veio. Estamos começando uma nova série na igreja. Todas as quintas-feiras, né? Já é costume aqui na SEDAC nós trabalharmos um tema. E nesse mês de outubro é o tema Prospere. Evidentemente que a essência, como a irmã Solange disse, não é a bênção material, não é? Mas a essência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E para essa palavra, para esse tema desse mês, nós vamos utilizar o Salmo 1. Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver se você trouxe a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Cadê sua Bíblia, irmão? Pode erguer o celular, não tem problema não. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor, Salmo 1. Nós vamos ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Esse Salmo, ele é a base dessa série de quinta-feira. E aqui nós vamos ver alguns princípios ou pré-requisitos, né? Para a gente ser bem sucedido. Esse Salmo, ele vai descrever dois tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que tem uma influência totalmente externa, uma pessoa que tem a sua mentalidade voltada por influência de pessoas, e essa Deus vai comparar a um determinado tipo de árvore. E também tem uma outra pessoa que tem uma influência totalmente divina, e aí Deus então vai comparar um outro tipo de árvore. E essas duas árvores, elas vão representar para nós aqui ensinos da verdadeira prosperidade segundo o coração de Deus. No mundo que nós vivemos tanto no materialismo, e infelizmente muitos usam o evangelho de maneira totalmente equivocada, trazendo ou atraindo as pessoas para algo muito mais material do que espiritual, manipula o evangelho, faz do evangelho um produto e abusam da fé das pessoas. E infelizmente muitos têm se contaminado por esse tipo de doutrina mundana, diabólica e humana. Porém, veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 1.
Nesse salmo nós vamos ver 3 nãos que nós devemos ter na nossa vida e apenas um sim. E esse sim vai fazer a diferença na nossa vida. Então ele vai dizer que como é feliz o homem. Essa felicidade, algumas traduções aí está como bem-aventurado, feliz. Esse é o sentido de prosperidade. A pessoa feliz, abençoada, bem-aventurado é o homem. Primeiro não. Ele não anda atrás da opinião de pessoas más. Segundo não. Ele não segue o exemplo dos pecadores. E o terceiro não. Nem se assenta ou participa de rodinhas dos que se zombam de Deus. Então preste atenção, 3 coisas aqui. Não vai atrás da opinião de pessoas más. Não segue o exemplo de pessoas pecadoras. Nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Aí ele vai dizer, pelo contrário. Versículo 2. Ele faz, esse homem feliz, esse bem-aventurado, ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei. E olha que interessante o verso 2. Esse homem feliz, próspero, bem-aventurado, ele fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Essa é a inquietação do homem feliz, do homem próspero. Ele fica observando ou imaginando como obedecer ao Senhor mais de perto. Quando você cumpre o versículo 1, o versículo de número 2, o salmista agora vai fazer uma comparação no versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. O homem feliz, próspero. Ele é uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Ou, na tradução, tudo quanto ele faz prospera. Tudo que ele tenta fazer, as suas atividades, prospera. Mas eu gosto dessa versão aqui. Ele tem sucesso em todas as suas atividades. Não tem como usufruir do versículo 3 sem cumprir o versículo 1 e o versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Observe o versículo 1, nós encontramos então 3 nãos aqui. Para a gente entender a prosperidade, nós temos que entender de acordo com o que a Bíblia nos relata. E o salmista está sendo muito bem claro, não vai atrás da opinião de pessoas más. Ou numa tradução mais comum, não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de informação. Não vá atrás de informação, de experiências de pessoas más, de pessoas ímpias. Número 2, não siga o exemplo de pecadores. Ou seja, não para no caminho ou se detém no caminho dos pecadores. Primeiro ele fala de uma informação. Depois ele vai falar de um exemplo de vida, de uma conduta que não deve ser imitada. E o terceiro não participe de rodinhas, de ambientes dos que zombam de Deus. Ou não se assenta na roda dos escarnecedores. A nossa vida terrena aqui, ela está em constante movimento. O versículo 1 fala de uma pessoa que ele está caminhando. Assim como cada um de nós aqui estamos caminhando, vivendo o propósito de Deus aqui na terra. E a Bíblia está dizendo, cuidado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem anda segundo o conselho dos ímpios, corre-se o risco de acontecer a segunda coisa. Ele está andando e ele para. E quando ele para, ele se assenta. E aquele que se assenta, ele deixa de viver o propósito de Deus. Feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más. Feliz o homem que não segue o exemplo de pecadores, não para no caminho dos pecadores e nem se detém, e nem se assenta em rodas de ambiente de pessoas que zombam de Deus.
O Salmo número 1, versículo 1, vai dizer de informação, vai dizer de exemplo, mas acima de tudo vai dizer de comportamento. Igreja, nós não podemos nos mover por aparências. Não podemos nos mover por modismo. Não podemos nos mover por aquilo que a maioria está fazendo. Não vai atrás da manada. Entenda que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre vai ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós não podemos negociar o inegociável, que são os princípios da palavra. Então, as informações, as experiências, os exemplos errados, certamente vai influenciar negativamente o nosso comportamento. E vai nos transformar numa terra estéril e infrutífera. Porque como que funciona a estrutura humana, a nossa vida? Todo comportamento que você tem na vida, o comportamento de estar sentado com o braço solto ou o braço cruzado, o comportamento de escolher uma roupa para vir, o comportamento de sentar no lugar onde você está sentando hoje, isso é reflexo e influência dos teus pensamentos. Esses pensamentos fez você tomar uma decisão, fazer uma escolha, ter um determinado tipo de comportamento, ser quem você é. Esses pensamentos conscientes e inconscientes que moldam o seu comportamento, esses pensamentos são influenciados por informações, por experiências que tem na sua mente. E essas informações e experiências que tem na sua mente, que determinam o seu pensamento e que influenciam o seu comportamento, essas informações são dadas a você desde o útero da sua mãe. Desde o momento da concepção, em que você está sendo gerado no útero da sua mãe, durante o seu nascimento, a sua infância, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, a sua fase adulta, você foi sendo bombardeado de inúmeros tipos de informações, de experiências. A sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, pegou todas essas informações que os seus pais te deram ou não deram, das experiências traumáticas ou boas que você viveu, e armazenou isso na sua memória. Quando você vai tomar uma decisão, os teus pensamentos manipulam as informações que tem na sua mente. E você toma uma decisão, você toma uma escolha. E é exatamente isso que o Salmo está dizendo, o Salmo versículo 1, versículo 1. Cuidado com as informações, com experiências que você está tendo ao longo da sua vida, de pessoas que zombam de Deus, de pessoas que blasfemam contra Deus, de pessoas que não têm intimidade com Deus. A esse tipo de pessoas, olha quem Jeremias vai comparar. Aí você vai abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 17. O que você vai ler no capítulo 17 de Jeremias é exatamente o que está no Salmo 1. E nós estamos construindo aqui pré-requisitos para chegar no versículo 3 do Salmo 1, onde vai falar dessa prosperidade. Só que Jeremias capítulo 17, o profeta está falando com a nação corrupta de Israel. E aqui ele vai comparar também dois tipos de pessoas, assim como tem a comparação no Salmo 1. E Jeremias 17, versículo 5, ele já chegando. Jeremias 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Esse versículo 5 é semelhante ao versículo 1 de Salmo 1, versículo 1. Aquele que foi atrás da opinião de pessoas, que se assentou na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Esse é o homem maldito. Esse é aquele que foi atrás das suas próprias forças. Esse é aquele que foi atrás da capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. E aí Jeremias vai comparar essa pessoa, no versículo 6.
ele é como uma árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Em outras traduções, esse versículo de número 6 vai dizer que essa pessoa é como uma árvore chamada tamargueira, que é uma planta que vive no deserto. Ela não produz frutos, nada se desenvolve ao redor dela. E viver no deserto, nós estamos falando de uma escassez, de um ambiente onde não tem pessoas em volta. E Jeremias está explicando para a gente, se nós estamos falando de prosperidade em todos os sentidos, ele está dizendo muito bem claro: maldito é um homem que toma decisões baseadas na sua própria força, no seu intelecto, na sua conta bancária, na sua capacidade, se afastando do coração do Senhor. Irmãos, se nós seguimos os conselhos errados, nós iremos ficar nas companhias erradas. E por fim, nós estaremos nos assentando com as pessoas erradas. Nos últimos dias de Jesus, ele orientou Pedro: Pedro, eu vou ser preso. Vocês, os discípulos, fujam, se espalhem. Pedro não obedeceu à ordem de Jesus. Pedro foi atrás de Jesus porque ele estava sendo preso na madrugada. E ele vai na casa de Caifás, onde estava vendo o julgamento de Jesus. Veja que Pedro está indo para um ambiente onde não deveria ir. Continuando a história, depois a gente vê Pedro assentado na roda dos pecadores. Ele está ao redor de uma fogueira. E a história termina com Pedro negando Jesus. Porque ele foi para um ambiente onde nunca deveria ter ido. E se assentou numa roda onde nunca deveria ter se assentado. E a consequência disso, ele negou Jesus. Portanto, falando de prosperidade, nós temos que construir a partir do versículo 1, onde ele fala de 3 nãos aqui. E esses 3 não estão falando exatamente de informações, de exemplo, de comportamento que nós não podemos ter na nossa vida. E quando a gente vai para Jeremias, no capítulo número 17, ele fala para a gente tomar cuidado para não se contaminar com o mundo, não amar o mundo, nem se conformar com o mundo, para não correr o risco de ser julgado com o mundo. Por isso que essa pessoa que confia nas suas próprias forças é como uma árvore seca no deserto. Cuidado com o seu caminhar, porque tudo tem consequências eternas. É interessante que a questão da prosperidade do Salmo 1, versículo 3, começa a falar exatamente dos nossos relacionamentos interpessoais. O quanto que a nossa mente, as nossas decisões, muitas vezes são baseadas na opinião de pessoas, na política do país, naquilo que nós achamos que é o certo, e não consultamos a Deus. E aí eu quero ler alguns versículos chaves com vocês agora. O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo número 15, aonde Paulo está instruindo a igreja de Corinto exatamente sobre essa questão das companhias, de quem influencia mais a nossa vida, a partir de quais situações nós estamos tomando as nossas decisões. E aí 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 33, e vai dizer: não se engane, as más companhias faz o que, igreja? Corrompe os bons costumes. As más companhias estragam os bons costumes. É isso que o salmista está dizendo. E Paulo está confirmando aqui. Versículo 34, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Ele aperta um pouco mais. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. E pelo fato de não conhecer a Deus, vivem em função da opinião das pessoas, do modismo, daquilo que aparentemente está dando certo. Isso não é sinônimo de prosperidade. A prosperidade, segundo Deus, começa de uma maneira diferente. Exatamente avaliando o nosso ambiente, quem nós estamos ouvindo,
quem nós estamos nos assentando. A pergunta é suas amizades. Aquilo que você vê na televisão, na internet, aquilo que você ouve, te leva a aproximar de Deus ou a distanciar de Deus? Os seus amigos com quem você troca mensagem, os lugares que você frequenta, será que Jesus estaria lá? Essas pessoas te fazem te aproximar de Deus ou te afastar de Deus? E aí, Paulo também vai nos preparar para os últimos dias, lá em Efésios capítulo de número 5 agora, um pouquinho mais para frente, na sua Bíblia. E aqui Paulo vai ser bem enfático sobre a nossa maneira de viver. Preste atenção nisso, querido. Paulo aqui vai dizer também 3 nãos e 3 sims aqui. Para cada não que ele fala, o que não deve fazer, ele explica o que deve se fazer. E se a Bíblia está nos orientando, quem somos nós para não vivermos isso? Efésios 5, versículo 15. Parece que eu vejo o Espírito Santo falando com a gente aqui. Parece não, com certeza, para esse tempo chamado hoje. Olha só. Portanto, a nova tradução da linguagem de hoje, tem aí? Preste atenção na sua maneira de viver, Sedak. Primeiro não. Não vivam como os ignorantes. Primeiro sim, mas como os sábios. Os dias em que vivemos, Sedak, são dias maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não vivam como ignorantes, que não tenham conhecimento apropriado, mas sejam pessoas sábias para serem prósperas. Versículo 17, o segundo não. Não hajam como pessoas sem juízo. Segundo sim, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Terceiro não. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. E o terceiro sim, mas encham-se do Espírito de Deus. Ou seja, primeiro não vivam como ignorantes. Segundo não vivam como pessoas sem juízo. Terceiro, não se embriaguem com as coisas da vida, mas sejam pessoas sábias. Procure entender, irmão, irmã, o que o Senhor quer que vocês façam para serem prósperos. Encham-se do Espírito Santo. E essa questão da influência externa, da experiência, ela é tão forte no ser humano, que muitas das vezes o nosso comportamento, ele é ditado pelo ambiente aonde a gente está inserido. E a prova disso vocês deram agora há pouco. O irmão pediu para levantar a mão, vocês levantaram a mão. A irmã pediu para vocês orarem, vocês oraram. Houve um comando, e vocês fizeram aquilo que foi orientado. Então o ambiente influencia a nossa vida. E sabendo disso, que esse ambiente, que essa experiência, que essas informações influenciam a nossa vida, é armazenado na nossa memória, chega ao nosso pensamento e influencia o nosso comportamento. Olha que Paulo vai continuar dizendo aqui sobre a igreja. Animem uns aos outros com salmos, com hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. O que ele está dizendo? Que numa atmosfera como essa, de culto, de louvor e de adoração, está dizendo, animem uns aos outros. Com cânticos, com salmos, com hino, com canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Ou seja, impregna a sua mente daquilo que verdadeiramente tem valor para Deus. Porque isso vai ditar o seu comportamento e vai influenciar se você vai ser uma pessoa próspera ou não. Como a gente vai ver daqui a pouquinho no Salmo 1. E por fim, nós vamos em 2 Timóteo, capítulo número 3. Paulo agora vai ensinar o seu discípulo também a respeito dos últimos dias. Eu estou construindo ainda o versículo 1 do Salmo 1, a respeito de pessoas que influenciam a nossa vida. E quanto que isso pode ser desastroso para a nossa caminhada com o Senhor. E eu quero ver se você conhece alguém das pessoas que eu vou ler aqui, se você conhece alguém que tem esse perfil aqui. 2 Timóteo capítulo 3.
e o versículo de número 1. Lá em Efésios, Paulo diz: aproveite o tempo, porque os dias são maus. Paulo novamente vai instruir agora em relação a Timóteo: lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. A verdadeira prosperidade é prosperar nesse ambiente difícil. Ele vai explicar porque muitos serão egoístas. E conhece alguém egoísta? Avarento, orgulhoso, vaidoso, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. Não terão respeito pela religião, versículo 3. Não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Não vai atrás de opinião de pessoas más. Não segue o exemplo dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Fique longe dessa gente para você começar a prosperar. Quando a gente faz essa faxina, quando a gente passa pelo filtro da Bíblia, e a gente começa a selecionar quem são as pessoas que devem participar ou não da minha vida, influenciar as minhas decisões e as minhas escolhas, quando esse primeiro filtro eu passo, eu vou para o segundo filtro, que é o mais lindo de todos. Aí a gente volta agora lá para o Salmo 1, e o versículo de número 2. Passou pelo versículo 1, não ouviu a opinião de pessoas más, não seguiu o exemplo de pecadores, não participou de rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, você vai fazer o seguinte agora. Ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei, ele fica imaginando, isso aqui é muito lindo, ele fica imaginando como que eu posso obedecer ao Senhor mais de perto. Ele não está pensando em como ele vai ganhar dinheiro, onde ele vai investir, se ele vai comprar, se ele vai vender. Olha a preocupação do salmista: o que eu posso fazer para obedecer a Deus, hein? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Aí ele fica meditando na palavra de dia e de noite. A preocupação dele não é a prosperidade, porque a prosperidade vai ser uma consequência do versículo 1 do versículo 2. Ele fica com a sua mente presa na palavra, meditando e pensando: como que eu posso obedecer ao Senhor mais de perto? Ou seja, a prosperidade, ela começa de uma maneira intencional, sistemática e progressiva. Ou seja, ele faz da palavra de Deus a sua fonte de alegria, a sua fonte de prazer, de satisfação e de recompensa. Porque as pessoas que querem ser prósperas buscam exatamente essas 4 coisas: alegria, prazer, recompensa, satisfação, mas por meio de coisas materiais. E todos aqueles que buscam a alegria, que buscam o prazer, a satisfação e a recompensa por coisas materiais, vão se frustrar na vida, vão se decepcionar na vida, porque está indo no caminho contrário da palavra de Deus. Veja que a felicidade dele, o prazer dele é meditar na palavra de dia e de noite, e se preocupar como que eu posso fazer para obedecer a Deus mais de perto. Então, gente, nós precisamos substituir todas as informações negativas do versículo 1, de coisas mundanas, de tradições humanas, irracionais, infrutíferas, e começar a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E o que é meditar? É conhecer e entender a palavra, é pensar cuidadosamente sobre os princípios bíblicos, de forma a colocar em prática no dia a dia. É ficar imaginando como que eu posso obedecer a Deus mais de perto. A palavra de Deus precisa controlar a nossa mente, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é tão sério, que quando Moisés morre, Deus vai instruir Josué. E aí eu quero ler o capítulo 1 de Josué com vocês aqui.
Porque veja o que Deus vai dizer, Ele não manda Josué adquirir riqueza, preparar o exército, arrumar armas, aumentar a quantidade, sei lá, de carruagem, de cavalos. Não. Veja como Deus trata de prosperidade, com um homem que iria liderar mais de 2 milhões de pessoas. Ele começa a bombardear a mente de Josué com informações relevantes vindo da própria boca de Deus. O que Deus vai falar para Josué no capítulo 1, o salmista diz no Salmo 1, no versículo 2. E aí Josué capítulo 1. Olha o que está aqui no versículo de número 6. Josué 1, versículo 6. O que ele fala para Josué? Ser o quê? Ser o quê, igreja? Forte. De novo. Forte e corajoso. Por que, Deus? Porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. O que Deus está dizendo? Josué, estou mostrando uma capacidade que tem dentro de você, dada por mim. O que Deus está mostrando para nós aqui? Recursos e habilidades e competências que Deus deu para mim e para você, e que muitas vezes a gente acha que nós somos fracos e medrosos. Se Deus está dizendo para Josué ser forte e corajoso, significa que isso já estava dentro dele. Deus só está lembrando com a informação correta, despertando, destravando a mente de Josué, que dentro dele, na mente dele, no pensamento dele, tinha força e coragem. Porque Deus não iria pedir algo que ele não tinha. Deus jamais vai pedir um comportamento que você não é capaz de ter. E que Deus está dizendo para mim e para você aqui, em questão de prosperidade. Primeira coisa, irmão, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso para aquilo que Deus vai colocar na tua mão, na tua vida. Para de achar que você é pequenininho, que você não pode, que você não tem capacidade, que você é fraco. Para com essa falsa humildade. Eu sou forte e corajoso, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo lá fora. E aí ele vai continuar dizendo, versículo de número 7. Seja forte, agora é muito corajoso. Por quê, Deus? Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Prosperidade. Olha onde Deus está colocando Josué e falando de prosperidade. Não se desvie da palavra em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Essa é a verdadeira prosperidade. A pessoa guarda a palavra, vive a palavra, pratique a palavra. E Deus está dizendo, você vai ter sucesso em qualquer lugar onde você for, Josué. Versículo 8, fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, grifa aí. Esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Deus, e se eu fizer tudo isso? Se você fizer isso, José, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Pronto. Aqui está o segredo. Lembre-se da minha ordem, ele vai reforçar Josué. Olha só, né? Mais uma vez, para a terceira vez, Josué, seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você. Por 2 vezes Deus fala de sucesso, de prosperidade. E nas 2 vezes Deus faz questão de reforçar para ele. Josué, guarde a palavra dentro do teu coração. Não desvie nada. Estude o livro. Viva de acordo com tudo que está escrito na Bíblia. E eu vou garantir a você, Josué, que tudo que você fizer vai correr bem e você vai ter sucesso. Você vai ser próspero. Será que é à toa que o salmista falou? Que ele faz da lei do Senhor a sua fonte de alegria e na lei do Senhor medita de dia e de noite? Seja forte, seja corajoso.
Quando eu cumpri o versículo 1 e o versículo de número 2, olha o que está escrito em Jeremias 17 agora. Está fazendo sentido para você, irmão? Jeremias 17, no versículo 5, ele fala: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e se afasta do coração do Senhor. A esse é comparado como uma planta no deserto. Agora vamos para a parte boa. Olha o versículo 7. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou o Senhor toda a sua esperança, esse homem sim será muito feliz. A sua vida será cheia de bênção, próspero. Aí ele vai comparar quem é essa pessoa. Veja se tem alguma semelhança com o Salmo 1, versículo 3, versículo 8. Ele será como quê? Como que, igreja? Plantada onde? À beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Pois ele não se incomodará com o calor. As suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir fruto. O salmista vai dizer: e ele terá sucesso em todas as atividades. Cultive raízes profundas na palavra de Deus. Você tem que sair daqui entendendo que você é uma árvore. Não está no deserto, mas é uma árvore que está plantada bem ao lado de um rio. E essa árvore, ela cultiva raízes profundas. E essas raízes profundas conseguem absorver lá do solo e do rio que está ao lado toda a água e todo o nutriente necessário para poder crescer, florescer e frutificar. É impressionante como a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, ficam preocupadas com as folhas, com as flores, com os frutos, e se esquecem de cultivar a raiz. Por quê, irmãos? Dependendo da espécie de árvore, dificilmente você vê uma raiz da árvore. Você fica impressionado com as folhas da árvore. Você fica de boca aberta, talvez, com as cores das folhas, das flores. Você fica, talvez, com a boca cheia d'água em função de um fruto. Não se iluda com aquilo que tem do lado de fora de uma árvore. Porque essas folhas, essas flores, esses frutos só vai fazer sentido se essa árvore estiver cultivando raízes profundas. A qualidade dessas folhas, dessas folhas, flores e frutos, depende do tamanho da raiz. Então, quando um cristão ele deixa de produzir frutos, significa que o problema aconteceu na raiz. Significa que as raízes talvez sejam curtas. E talvez para piorar a situação, a gente vê que algumas árvores, as raízes saem para fora da terra e vão buscar recursos em onde não deveria ter ido. Cultive raízes profundas. E como que eu faço isso? O versículo 2 explicou para você. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quanto mais você medita na palavra de Deus de dia e de noite, as suas raízes, como árvore plantada junto a ribeira de água, cresce em direção à palavra. E quanto mais essa raiz crescer, mais nutrientes, mais recursos, mais sabedoria, mais inteligência, mais ousadia, mais intimidade, mais inspiração você vai ter de Deus. Se as suas raízes for curtas, se você não se envolver com a palavra, não meditar na palavra, são raízes curtas. E aí quando vem o vento, a árvore pode tombar. Quando vem a enchente, ela pode cair. Mas quando as raízes são profundas, é garantido que as folhas vão sempre estar verdes. No tempo certo, sempre vai florescer e frutificar. E é por isso que a Bíblia está exatamente comparando a questão da prosperidade ou do sucesso em todas as atividades, como essa árvore plantada junto a ribeiro de água. Portanto, a verdadeira prosperidade, segundo o coração de Deus, está em ter informações corretas, andar em companhias corretas, frequentar ambientes corretos, mas que te levam a temer a Deus e a obedecê-lo e ser uma pessoa frutífera.
Afinal de contas, o que a Bíblia quer dizer no versículo 3 lá do Salmo 1? Que tudo quanto ele fizer, prosperará, que é o tema da nossa campanha de quinta-feira. O que significa tudo quanto ele fizer, prosperará, ou terá sucesso em todas as atividades, na versão que a gente leu aqui. E talvez você se espante. Tudo o quanto fizer prosperará, não significa que você vai ficar imune ao fracasso ou às dificuldades. Tudo quanto fizer prosperará, não se trata de garantia de vitória, de saúde, de riqueza, de felicidade. Porque essa árvore vai passar por várias estações na vida dela. E nem todas as estações ela vai frutificar. Mas independente da estação que ela passa, as suas raízes sempre vão estar profundas. E aí nós precisamos respeitar esse tempo, essa estação que a nossa vida passa. De sucesso, mas em algum momento de fracasso. De saúde, muitas vezes de doença. De ganhos, mas muitas vezes também de perdas. É o ciclo da vida. Mas o que significa então tudo quanto fizer prosperará? Significa quando aplicamos a sabedoria de Deus à nossa vida, nós vamos produzir o melhor, mas acima de tudo teremos a aprovação de Deus. Por isso, para alcançar algo que vale a pena, nós devemos ter a palavra de Deus em nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas palavras e nas nossas ações. Qual é o significado da verdadeira prosperidade segundo o coração de Deus? É ter sucesso em suas atividades, mas com a aprovação de Deus. A pessoa pode ter muita riqueza, a pessoa pode ser bem sucedida, mas a mão de Deus não está ali. Talvez a capacidade dela, uma herança, o esforço, a dedicação, até leve ela a prosperar financeiramente, materialmente, mas se a mão de Deus não estiver ali abençoando, aquilo ali é temporário. Aquilo ali se transforma numa idolatria. Então a verdadeira prosperidade, de acordo com o Salmo 1, está ligado muito mais a uma intimidade com Deus e com a sua palavra, do que nosso relacionamento interpessoal, os nossos negócios, a nossa empresa. Porque veja, o que a Bíblia está nos dizendo e assegurando, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele vai ser comparado como uma árvore. Então a verdadeira prosperidade significa saber suportar os momentos de crise. A verdadeira prosperidade significa suportar os momentos de dificuldade na vida sem reclamar, sem murmurar e sem abandonar a Deus. Não é porque não deu certo no primeiro momento, não é porque aconteceu talvez um deslize, que você não é próspero. Porque a pessoa próspera sabe lidar com as dificuldades da vida, sabe lidar com os momentos de crise, não murmura, não reclama, não blasfema, não abandona Deus. O verdadeiro significado da prosperidade é saber gerenciar as etapas da vida, é produzir frutos na estação correta, como o salmista disse. E para isso, a gente precisa estar sempre com as nossas raízes junto a ribeiros de água. Para isso, nós sempre temos que ter as sementes adequadas para serem lançadas na nossa vida e no tempo de Deus. Mas acima de tudo, a verdadeira prosperidade significa produzir algo que glorifique a Deus e que ajude o próximo. Se aquilo que você tem como recurso, como habilidade, como talento for só para você, não é sinal de prosperidade. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você conseguiu, são ferramentas, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para manter a sua subsistência de maneira saudável aqui na terra. Mas terceiro e não menos importante, para abençoar a vida do próximo. Se aquilo que eu conquisto na minha vida, se a riqueza que Deus coloca nas minhas mãos não abençoar o próspero, isso não é sinal de riqueza, de prosperidade. Porque veja que a árvore produziu fruto, e eu nunca vi uma árvore comer o seu próprio fruto. Quem come o fruto são os animais, as aves, os seres humanos que vão em busca do fruto. E dentro de cada fruto tem semente.
E quando eu usufruo daquele fruto, eu tenho na minha mão semente. E quando eu semeio a semente que estava dentro do fruto que eu peguei na vida do irmão, aquela semente que eu semeei, que estava dentro do fruto, vai se transformar numa árvore. Essa árvore vai crescer, vai frutificar. E agora, ao invés de eu ir lá e buscar um fruto na vida do irmão, eu vou gerar o fruto que vai abençoar a vida do próximo irmão. Isso é igreja. Isso é um corpo saudável. Então, eu preciso olhar para a sua vida e enxergar você como uma árvore que tem frutos. E esses frutos vai usufruir a minha vida. Só que você tem que olhar para mim também e ver frutos a ponto da minha vida, do meu testemunho, daquilo que Deus faz na minha vida, abençoar você também. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Porque o próspero, segundo a Bíblia, é uma árvore que não deixa de dar o fruto dessa ação própria, as suas folhas nunca murcham. Ele tem sucesso em todas as suas atividades. E por que isso acontece? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer é esse. A finalidade é essa. Você pode sim e deve estudar. Você pode sim fazer um bom investimento. Você pode sim se capacitar para o mercado de trabalho. Mas tudo isso só vai fazer sentido. Tudo isso só vai ter significado para a sua vida, como a gente viu em Josué, se antes Josué você meditar na minha lei de dia e de noite. Se você tiver cuidado de cumprir tudo quanto está escrito. Você vai guerrear, Josué. Você vai lutar, Josué. Vai vir exército contra você. Você vai ter que tomar decisões na vida, Josué. E tudo isso só vai ter sucesso se antes, Josué, você meditar na minha lei de dia e de noite. Se antes você tiver o cuidado de cumprir tudo que está escrito de Gênesis, Apocalipse. Se isso aqui for a sua maior inspiração, a sua maior alegria, o seu maior prazer, você é a pessoa mais próspera da face da terra, talvez com pouco recurso financeiro. Mas com uma felicidade, com um prazer, com uma satisfação e com uma recompensa que poucas pessoas têm. Então não se engane com a prosperidade, necessariamente riqueza material. Mas a verdadeira riqueza é aquilo que Deus construiu dentro de você. E eu termino dizendo aquilo que está em Ezequiel capítulo 47. E os 3 últimos versículos, texto que eu quero ler, eu peço que eu oro para que o Espírito Santo faça dessa palavra uma palavra profética para a vida dessa igreja. Eu peço que você preste muita atenção no que a gente vai ler agora. Ezequiel, ele teve uma revelação, um sonho. Ele começa a observar que um rio está saindo debaixo do trono de Deus. E o anjo que está com ele, ele mede 500 metros e manda Ezequiel entrar nesse rio. Ele fala que o rio dava no tornozelo. Aí ele mede mais 500 metros e ele percebe que o rio dava no joelho. Aí ele chama Josué, Ezequiel, e anda mais 500 metros no rio, e ele percebe que as águas já davam na cintura. Só que o anjo mede mais 500 metros e manda Ezequiel entrar no rio. Só que quando ele entra, não dá pé para ele. Ele olha tudo aquilo, aí o anjo traz ele de volta para o templo, e aí nós vamos ler o texto aqui para você entender. Ezequiel capítulo 47. Entenda esse rio que a gente vai ler aqui, a gente vai ver o cumprimento profético dele depois lá em João. Ezequiel 47, e o versículo de número 6. Meu guia me disse, está falando do anjo: filho do homem, preste atenção e guarde a memória tudo o que você viu. Depois ele me fez voltar subindo o rio junto com ele. Presta atenção, igreja. Enquanto voltava, fiquei muito espantoso. Ele começa a ver uma visão profética do que iria acontecer com a nação de Israel. Olha o que ele vê. Às margens do rio havia o quê? Muita ou pouca? Muitas árvores. O homem me disse: esse rio que corre na direção leste atravessa o sertão da Judéia, deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente.
Animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no mar morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. E ele continua tendo a visão. As margens do mar morto, em Engedi até em Englaim, os pescadores apanharão peixes, estenderão suas redes ao sol para secar. O mar morto dará tanto peixe quanto o mar Mediterrâneo, peixe de todos os tipos. Os brejos e pântanos em volta do mar morto não serão purificados, serão deixados para o sal. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que esse texto aqui, Senhor, se cumpra na vida dessa igreja e na vida de cada irmão que está aqui ouvindo essa palavra, e dos irmãos e irmãs que estão também, Senhor, pela rede social. Senhor, aquilo que nós vamos ler aqui, Senhor, seja uma verdade na nossa vida, Espírito Santo. Senhor, que essa palavra que nós vamos ler agora, Senhor Deus, seja uma verdade na vida dessa igreja. Leia comigo o versículo 12. Ao longo da margem do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão as suas folhas. Deus está falando de você. Nem deixarão de dar o fruto durante o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca falhar. A razão de tudo isso são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra, e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas. É isso que Deus quer fazer de você. Uma árvore, aonde aquilo que tem em você, que são os frutos, vai servir de alimento para as pessoas. E as suas folhas vai servir de remédio. Essa é a verdadeira prosperidade. Ezequiel está tendo a visão de um rio. Esse rio significa a presença de Deus, a ação de Deus. Um rio de vida, que por onde esse rio estava passando, estava gerando vida. E ao lado desse rio estava crescendo todo tipo de árvore, e eram árvores frutíferas. Era uma visão profética do que Deus iria fazer com a nação de Israel. E aí esse rio veio. E aí a gente lê agora João, capítulo de número 7. Jesus vai falar agora desse rio, dessa água. E por que nós estamos falando desse rio, dessa água? Porque o salmista diz que eu e você somos uma árvore plantada junto a ribeiro de água. E é em função dessa água que faz as plantas, a árvore florescer, frutificar, e o fruto servir de alimento, e as folhas servir de remédio. Aí então João, no capítulo de número 7, e no versículo 37. João 7, e o versículo de número 37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus disse ao seu povo em outra voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Por quê, Senhor? Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crer em mim. E de quem que Jesus está falando? Olha o versículo 39. Ele estava falando do Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todo aquele que crer nele. Então, até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Mas nesse tempo chamado hoje, Jesus está no céu. O Espírito Santo foi enviado, e esse Espírito Santo está aí dentro de você. E Jesus está dizendo, esse Espírito Santo que está aí dentro de você, falando no culto nesta noite, esse Espírito Santo, ele é um rio. Ele é um rio de água viva, que corre dentro de você, produzindo santidade, produzindo recurso, produzindo inteligência, produzindo sabedoria, produzindo capacidade. Dentro de você tem um rio chamado Espírito Santo. E é por isso que você é uma árvore plantada junto a ribeiro de água. É desse recurso chamado Espírito Santo que vai fazer você prosperar, que vai fazer você crescer, que vai fazer você avançar.
Veja que em nenhum momento aqui a gente fala de um recurso material ou humano, mas é tudo divino e sobrenatural. Mas tem algo mais lindo ainda, que o Espírito Santo faz dentro de nós. Aí a gente vai para João capítulo número 4. Volta um pouquinho. Jesus está em Samaria, falando com uma mulher. A mulher está tirando água do poço. E Jesus fala com ela. E Jesus dá uma profecia para nós aqui. Eu termino com esse texto. João capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água. Eu estou falando da água do poço. Mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. E olha o que ele fala aqui, toma posse disso, pelo amor de Deus. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então significa dizer que dentro de você tem um rio chamado Espírito Santo. Mas dentro de você também, como Jesus disse, tem uma fonte. É uma fonte inesgotável. É um recurso inesgotável. E essa fonte se chama Palavra de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, tudo que você precisa já está dentro de você, esperando o seu reconhecimento. Tudo quanto você precisa na tua vida está aí dentro de você, chamada fonte. E essa fonte é a palavra de Deus. E essa fonte, ao lado dela tem um rio chamado Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai fazer você lembrar da fonte que tem dentro de você, que é a palavra. E é por meio da palavra que você vai prosperar. É por meio da palavra que você vai avançar. É por meio da palavra que você vai conquistar. Mas te digo uma coisa, Sedak: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Medita na lei de dia e de noite. Que essa fonte cresça. Que essa fonte se transforme num verdadeiro canal a jorrar para a vida eterna. Tem um recurso extraordinário dentro de você chamado Espírito Santo. Mas tem também a palavra dentro da tua alma, dentro do teu espírito. É aqui que está a verdadeira prosperidade. É aqui que você vai conquistar. É aqui que você vai ser bem sucedido. É aqui que as coisas vão dar certo na sua vida. É por meio dessa fonte chamada palavra de Deus. Coloque a fé nessa palavra. Ame essa palavra, pregue essa palavra, medite nessa palavra. Ela é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E o Espírito Santo, que é um rio dentro de você, vai dar todo o recurso necessário para você prosperar. E aí sim você será uma árvore plantada junto a ribeiro de água. As suas folhas não vão cair. Você vai dar o fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Espírito Santo continue falando com você e através de você. Que o seu testemunho, que a tua vida, que o teu casamento, que a tua família, que os teus filhos, que a sua geração possa ser poderosa na terra. Existe algo poderoso dentro de você. E que você possa sair daqui tendo a certeza que dentro de você já tem a prosperidade de Deus, chamado Espírito Santo e chamado palavra. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom, Renato, como é que eu faço para ter esse Espírito Santo? Eu quero esse Espírito Santo, eu quero esse rio dentro de mim. Eu quero ter esse Espírito Santo. Talvez para alguns que estão aqui, talvez você tenha se identificado como essa árvore plantada no deserto. Talvez uma árvore que ainda não tem vida, que não consegue ver perspectiva de crescimento, de felicidade, de prazer, de recompensa em Deus. Mas esse rio, esse mesmo rio que Ezequiel viu saindo debaixo do santuário do Senhor, esse rio se chama Espírito Santo. E ele é dado gratuitamente a todos aqueles que o invocam. Renato, eu quero esse Espírito Santo, eu desejo esse Espírito Santo.
Eu tenho sede dessa água chamada Espírito Santo. Se você entrou aqui nesta noite e você quer esse Espírito Santo, se você percebe que realmente eu quero entregar minha vida para Jesus, agora eu entendi que tem algo poderoso que Deus dá para a vida do ser humano, que é o Espírito Santo e a sua palavra. Eu quero ter isso. O que eu faço? Basta apenas você declarar que você quer. Mas eu não preciso pagar nada, não preciso fazer nada, não preciso fazer nenhum esforço, não. O seu esforço é sinalizar: eu quero esse Espírito Santo, eu quero ser morada dele, eu quero ter esse rio dentro de mim, essa fonte dentro de mim. Se você está aqui, ouviu a palavra, e Deus está queimando dentro do teu coração, e você percebeu que esse é o dia que você tem que entregar a sua vida para Jesus, e se você tem esse desejo de entregar a sua vida para Jesus, viver uma vida como uma árvore frutífera, se você tem esse desejo, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Renato, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu decidi. Ou se você quer retornar para o Senhor, erga a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder pela tua vida, nós queremos plantar você junto a ribeiros de água. Se você tem esse desejo, erga a sua mão. Eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Cristo, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Pode vir, Jorge. Deus abençoe a tua vida.